Inaugurado no ano 2004 por iniciativa do Presidente Jorge Sampaio, o Museu da Presidência da República, instalado no Palácio de Belém, é um espaço especialmente vocacionado para o conhecimento e para o incremento do estudo da história contemporânea portuguesa, centrada na vida e obra dos seus protagonistas, os Presidentes da República. Reúne e conserva hoje um vasto e importante conjunto de objetos e documentos que nos ajudam a melhor compreender e conhecer o Portugal contemporâneo. O Museu da Presidência da República é isso mesmo, um lugar de história e de memórias feitas a partir de objetos e documentos que foram sendo reunidos ao longo destes 10 anos de atividade. Este quadro tem uma história que é também a história de dois amigos, o mestre Júlio Pomar e Mário Soares, que se conhecem há mais de 70 anos, que estiveram presos juntos, que estiveram no exílio em França juntos. Quando Mário Soares chegou à presidência da República, pediu a Júlio Pomar que o retratasse para a galeria dos retratos dos presidentes. Júlio Pomar perguntou-lhe: mas como é que queres que te retrate? Com a casaca, com as condecorações? Mário Soares disse: faz como quiseres, fica à tua disposição. Júlio Pomar foi ao baú das suas recordações e procurou Mário Soares nesse exercício de cumplicidades, de uma amizade de tantos anos, e diz que ele lhe apareceu assim, como que a dizer: opa, já viste isto? Mário Soares foi ver o quadro no final do trabalho ao ateliê de Júlio Pomar e sentiu-se de imediato identificado com o que viu, porque de facto este quadro resultava de uma relação de amizade muito descontraída. Júlio Pomar conhecia-o como ninguém e captou a sua alma desta forma. Ele, como diz Júlio Pomar, apareceu-lhe assim. Só que os amigos, alguns, e a família não gostaram tanto. E até o Dr. Almeida Santos chegou-lhe a dizer: leva esse quadro para casa e pede que te pinte outro. Mas o Dr. Mário Soares fez fincapé e quis que fosse este o quadro que o representasse na galeria dos retratos dos presidentes. Aí está ele, hoje, fulgurante, aqui, como que a saltar da cadeira, como a querer nos dizer qualquer coisa, com o seu quadro de humanidade sempre presente, o conversador, o político, sobretudo, como Júlio Pomar o quis retratar, aquele que gosta de arriscar, que gosta de quebrar tabus. É assim Mário Soares, esse é um dos traços de caráter dele, o risco, e aqui está ele, retratado para a posteridade pelo seu grande amigo, o mestre Júlio Pomar. Há cerca de 10 anos tive um convite inesperado para fazer a apresentação e representação do Palácio de Belém no Palácio da Ajuda. O Palácio de Belém tem uma escala aparentemente pequena, no entanto, as suas salas têm um sentido áulico até um pouco inesperado em relação à visão que temos do exterior. Na Galeria Dom Luís, nós queríamos apresentar, quase em verdadeira grandeza, o Palácio de Belém. E isso exigiu a construção de um conjunto de cenários, digamos, que eram uma espécie de maquetes em tamanho natural, perspectivas deformadas que permitiam depois recriar o ambiente das 5 principais salas do Palácio de Belém, num espaço com uma escala muito mais pequena, que era o do Palácio da Ajuda. E lá foram apresentadas uma série de peças de mobiliário, de pintura e objetos do cotidiano que reconstruíam o ambiente do palácio algumas décadas atrás.
É um museu muito especial, porque é um museu que documenta a vida, a obra, a ação dos presidentes da República Portuguesa e os seus gostos. Uns são escritores, outros são artistas, outros são colecionadores. É, por exemplo, aqui o caso do presidente Manuel Teixeira Gomes, uma figura importantíssima, mas para além da sua importância política e da sua importância como escritor, ele foi também um colecionador exímio. Citarei esta peça que está aqui, por exemplo, esta pintura, que é de um pintor catalão, Baldomero Galofre, que fazia muitas marinhas e tinha um projeto de pintar Espanha, chamava-lhe ele a Espanha pitoresca. É uma peça bonita, decorativa, e que provavelmente Teixeira Gomes terá conhecido nas suas muitas viagens pela Europa. Representa, de certa forma, aqui nesta sala, um pouco do que foi a heterogénea coleção do presidente Teixeira Gomes. Sei que o Museu da Presidência da República está neste momento a fazer investigação e a recolher outras peças em regime de depósito de outros museus portugueses, onde elas podem não fazer tanto sentido e aqui, enfim, são valorizadas pela figura do presidente Teixeira Gomes e o seu gosto de colecionar, o seu gosto como político, como colecionador, como homem de negócios, como artista e como escritor. Estamos no ano de 1957. Eu tinha 12 anos, ainda não trabalhava em televisão, faltavam 3 anos, mas já era espectador de televisão, é evidente. O que vos posso dizer é que foi um acontecimento que fez parar o país, a vinda pela primeira vez em Portugal da Rainha Isabel de Inglaterra. E eu também fui para a rua, exatamente para a Avenida da Liberdade, com os meus tios, ver o desfile do Coche Real, com a Rainha a acenar, tendo ao seu lado o Presidente da República, naquela altura, o Marechal Craveiro Lopes. E sabia, pela informação, que a Rainha tinha chegado no Bergantim Real, português, e que depois tinha desfilado, iria desfilar, naquele coche. Ali a vimos durante alguns momentos breves, mas depois podíamos ver com mais pormenor exatamente a reportagem que estava a ser feita para a RTP, em condições extraordinárias. Eu diria que era o direto que não foi direto. Porquê? Estávamos longe de ter ainda carros dos exteriores e transmissões em direto, mas o engenho dos portugueses serviu para isso e muito mais. O que é que fizeram? Uma série de repórteres de imagem, com câmaras de filmar 16mm, acompanharam todo o trajeto e todos os atos oficiais da Rainha em Portugal. E de imediato partiam para os estúdios da RTP, revelavam o filme, editavam o filme e metiam no ar logo a seguir. Portanto, os espectadores em casa, com uma diferença de 1 a 2 horas, puderam acompanhar toda a visita da Rainha Isabel de Inglaterra a Portugal. Eu lembro-me concretamente do jantar luxuoso que a Rainha teve no Palácio da Ajuda, com a Baixela Germaine, penso que do século XVII. Lembro-me também da sua visita a Vila Franca de Xira, no contacto direto com os campinos e os touros, e também, particularmente, a sua visita ao Mosteiro da Batalha, onde visitou os túmulos de Dom João I e também da Rainha Filipa de Lencastre. A visita da Rainha Isabel de Inglaterra a Portugal era a retribuição de outra visita 2 anos antes do nosso Presidente da República, mas era também um ato de diplomacia importante para o nosso país.
A independência de Timor foi algo que marcou muito a vida portuguesa. O Presidente da República tinha, aliás, na Constituição, responsabilidades próprias e mencionadas no que respeita à autodeterminação de Timor. Timor foi uma causa nacional gigantesca e mobilizou toda a gente. Eu escolhi a Casa Sagrada de Timor, o LIC, que me foi oferecida, se me lembro bem, quando da independência. E, portanto, está muito no meu, se posso dizer, no meu coração. É um símbolo daquilo que Timor foi para nós e que espero que continue a ser do ponto de vista das relações. Para mim foi certamente um marco importante da presidência enquanto aqui estive. E fico muito contente por estar aqui no museu, um local em que as pessoas podem fazer a relação entre esta peça e aquilo que foi a saga que conduziu à independência de Timor. Do Palácio da Presidência, hoje parte integrante do Museu da Presidência da República e por isso não ao culto, tem uma coleção fantástica da Paula Rego que retrata 8 momentos do ciclo da Virgem Maria. Gostava de me centrar na Pietà, este magnífico quadro de um valor espiritual e artístico profundo. Duas crianças, Maria, que abraça o corpo do seu filho e faz reportar aos evangelhos de infância. Maria guardava todas as coisas no seu coração e incansavelmente as recordava e não as confiava a ninguém, certamente nem ao seu próprio filho. As cores, o vermelho, as tonalidades da aurora, o roxo, é esta relação da humanidade com a divindade. O estilo de Paula Rego e a sua maneira de dizer Deus nestes quadros reflete a grandeza de uma alma e contempla Maria, cuja centralidade está nesta Pietà, como a mulher forte, com um coração de criança, porque confia plenamente em Deus. Esta peça é uma casaquinha que pertenceu à esposa de António José de Almeida. É uma peça que representa a silhueta enfim, emblemática do início do século, enfim, até aos anos 10, que evidenciava muito a cintura da mulher e enaltecia o busto.
É uma peça que representa muito o gosto da época, utiliza materiais muito sóbrios, mas muito bonitos. Este tafetá de fantasia, um tafetá maré às riscas, depois em contraste com uma ornamentação mais feminina, enfim, mais decorativa e mais floral, de toda esta pedraria que faz todo o contorno da peça, quer nas mangas, quer no decote. Denota um gosto elegante, sóbrio, que marcavam com certeza a personalidade desta senhora. O presidente Bernardino Machado era um grande defensor da nossa participação na guerra e logo em 1914 defendeu que Portugal deveria participar na guerra, dada a importância que tinha para nós fazer parte dos vencedores da Primeira Guerra Mundial e, portanto, participar nas negociações que definiam a partilha dos despojos da vitória e poderiam estar nessa partilha as nossas colónias. A Primeira Guerra, ao fim de pouco tempo, transformou-se numa guerra parada nas trincheiras, porque o potencial de fogo dos exércitos que se opunham era tão poderoso, com a sua artilharia, com as metralhadoras novas e mais com uma cadência maior, que era impossível haver movimento debaixo desse fogo. Isto é, a capacidade blindada, na altura, ainda não era suficientemente forte para se opor a esse inferno de fogo. Estas munições recordam a visita de Bernardino Machado à frente de combate na Primeira Guerra Mundial. Parecem ser de Mauser. A Mauser era a espingarda que Portugal, que o exército português levou para a guerra, embora mais tarde a Mauser tivesse sido substituída pela Lee Enfield, que era a espingarda inglesa. Fui fotógrafo da Presidência da República durante o segundo mandato do Sr. Presidente António Ramalhianes. Estou aqui a analisar um retrato de António José de Almeida, uma grande figura deste país, que numa altura em que as fotografias eram feitas com máquinas de grande formato e a iluminação era iluminação natural. Não havia flash, nem havia aquela iluminação artificial que surgiu depois, sendo o princípio da fotografia. E então foi tirado em Paris pelo Sr. Pirot, não é Pirot, mas está magnífica. E então a luz era dada era luz natural. Os estúdios nessa altura eram em grandes salas, com tetos de vidro e com cortinas brancas, e então abria-se ou fechava-se as cortinas conforme a luz que esses grandes retratistas faziam as fotografias. E as fotografias também, de uma maneira geral, são muito boas desta época e durante um período fantástico, porque os primeiros fotógrafos que apareceram eram homens que tinham estudado Belas Artes, muitos deles eram pintores frustrados. E então, quando surgiu a fotografia, dedicaram-se à fotografia. E há uma coleção de fotografias excelentes, de retratos e não só, feitas por grandes artistas
que não foram pintores, mas toda a sua arte foi transmitida através da fotografia. A ideia do museu foi magnífica porque o museu preserva as memórias da República e acho que vai perpetuar a história das presidências em Portugal. Portanto, parabéns pelos 10 anos do museu. Eu ia, uma vez para o almoço, subir esta rampa e apontei para este edifício, onde havia uma porta verde, e perguntei o que é ali. Aquilo é um armazém e tal. Então, vamos lá ver o armazém. Quando cheguei aqui, o espaço era completamente diferente, mas era um armazém de coisas atiradas fora, quer dizer, e portanto havia aqui uma altura de móveis, cadeiras, que aliás, como antiga autarca, me pareceu que podia ser até um risco de incêndio, não é? E portanto eu disse, é impossível, isto tem que se tirar tudo daqui e vamos fazer aqui ao museu. E a partir daí, com vários colaboradores que trabalhavam na casa e outros que foram chamados, constituiu-se uma equipa e fez um projeto, houve um concurso público para criar que museu se faz, como se faz, e portanto eu estou muito grato a essa equipa inicial do museu que deu a isto uma consistência que se foi transformando com o tempo, ainda bem, se foi modernizando, manteve os traços essenciais e, portanto, para aqui vieram os presidentes de Estado, de vários presidentes da República, e começou também a haver um arquivo, para onde, digamos, começou a pedir-se às famílias. E lembro perfeitamente dos bisnetos e dos netos e dos filhos que aqui apareceram. Alguns pensavam que nunca seriam convidados para aqui estar, porque eram, digamos, antes do 25 de abril de 74, mas eu convidei todos. Acho que isso foram todos os presidentes da República em situações políticas diferentes, é certo, mas as pessoas ficaram particularmente tocadas disso, comoveu muito, porque no fundo havia uma continuidade que era assinalada, não é? E isso é que este museu representa. Aquilo que eu, no fundo, recordo sempre é que o que é que teria acontecido se eu não tenho parado e não me tenho interrogado sobre o que é que está atrás daquela imensa porta verde. Não é? É um acaso.